Paz força, pessoal, tudo bem? Quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós temos então esse quarto relato e esse olhar sobre a paixão. Esse relato, ele é um relato de uma estrutura diferente, embora ele vai narrar os mesmos fatos e nós temos a mesma cronologia, nós temos então uma um olhar mais próximo, e nós vamos entender isso, nós vamos conversar sobre isso. O relato de João é o relato mais extenso que a gente tem sobre a paixão em relação aos outros três evangelistas dos quatro, então ele aqui mais material nos traz sobre a paixão, mesmo que ele não traga tanto detalhes como, por exemplo, Lucas nos trouxe. Ele nos apresenta uma perspectiva diferente, e isso é próprio do Evangelho de João. E eu gostaria de pedir licença para você para lembrar isso. O Evangelho de João ele é escrito cerca de 20 anos depois dos três primeiros. Então a gente tem Marcos, Lucas e Mateus sendo escritos, e eles foram muito importantes na jornada da igreja. E depois nós temos então o crescimento da igreja, a igreja vai se expandir, e aí nós vamos ter uma situação em que a pessoa de Jesus ela é distorcida, e há muito ensino falso sobre Jesus. E é nesse momento então que João, e aí sendo um dos principais líderes da igreja, juntamente com Pedro, Tiago, que era líder da igreja em Jerusalém, tinha sido assassinado. Então nós temos o trabalho dos apóstolos em várias regiões. Então, e é que muitos deles já tinham sido martirizados por conta do seu trabalho apostólico. E o que nós temos aqui é essa igreja que já recebeu as cartas de Paulo, essa igreja que já se espalhou para muitas regiões do império. Ela precisa voltar para Jesus, compreender quem é Jesus e principalmente resolver ensinos falsos sobre Jesus. E é nesse momento que nós temos João escrevendo o seu evangelho, a importância do evangelho de João. Por isso que hoje nós temos o hábito, por exemplo, quando estamos apresentando o evangelho para alguém, o principal livro para a pessoa começar a ler a Bíblia é o Evangelho de João, pela forma como João nos apresenta Jesus. Em João nós temos esse Jesus humano, em João nós temos esse Jesus que é totalmente Deus e totalmente homem. É muito desse cuidado de João, do modo como ele precisa ressignificar Jesus e apresentar Jesus. Por isso também que o modo como ele nos traz o relato da paixão é tão importante. Por ser esse relato o relato mais longo, hoje eu não vou ler todos os capítulos com vocês. O capítulo 11 e 12 são a preparação, nós temos a ressurreição de Lázaro, e nós temos esse momento em que ele tem seus pés ungidos, e a gente tem a entrada dele em Jerusalém. A partir do capítulo 13 nós temos então esse momento que é um momento semelhante ao que nós lemos nos outros evangelhos. Eu gostaria de ler com você o início do capítulo 13, e eu vou pular o capítulo 14, 15, 16 e 17, e eu vou explicar isso e vou deixar isso como oportunidade para você. O material que nós temos nesses capítulos são especialmente e exclusivamente nos apresentado por João, que é daquele momento, esse olhar da última ceia. Então nós temos aqui as palavras de Jesus, o ensino de Jesus, muito do que eles ouviram naquela noite. Por isso que é tão importante ouvir isso de João. João estava lá. Embora Lucas e Marcos pesquisaram e nos apresentaram um evangelho, e ele é usado por Deus para nos apresentar Jesus, nós temos aqui Deus usando João para lembrar esse ensino, essas palavras de Jesus naquela última noite. Nós temos especialmente no capítulo 17 a oração de Jesus pelos discípulos.
E então nós temos o relato da paixão, muito semelhante aos outros, no capítulo 18 e 19, que é o que eu quero ler com você. Então eu queria ler com você o capítulo 13, 18 e 19 de João, nesta manhã, às vésperas da festa da Páscoa. Jesus sabia que havia chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Se nós lembrarmos, por exemplo, de Getsemane, essa consciência de Jesus, a angústia de Jesus. E o amor que dedicou aos seus queridos companheiros permaneceu até o fim. Importante isso aqui, o amor é algo inteiro, ele é pleno e ele compreende todas as áreas da nossa vida. João está dizendo, olha, ele caminhou conosco esses 3 anos e ele nos revelou amor aqui, ou seja, ele nos dedicou, e aqui ao ensinar, ao estar junto, ao se preocupar com nossa vida, a nos repreender, tudo isso foi amor. A hora da ceia, o diabo havia dominado Judas, filho de Simão, tendo tudo preparado para a traição. João não se preocupa em dar os detalhes, isso já era algo conhecido da igreja, mas ele relembra isso. Jesus sabia que estava no comando, porque o Pai havia determinado assim. O nosso desafio de confiar em Deus e crer nisso, que Deus está no comando, ou seja, apesar de tudo isso que está acontecendo, da questão da traição, tudo mais, e a própria angústia de saber o que vai acontecer, nós temos lidado com esses sentimentos, e inclusive o sentimento de não saber se vai piorar, as coisas vão piorar ou vão melhorar, mas ele sabia que Deus estava no comando e Deus determinou assim. Isso traz segurança para a nossa alma. Ele tinha vindo de Deus e estava no caminho de volta para Deus. Então levantou-se da mesa, pôs a túnica de lado e vestiu um avental. Em seguida derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, secando-os com o avental. Quando chegou perto de Simão Pedro, o discípulo protestou: Senhor, o Senhor quer lavar os meus pés? Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo, mas depois tudo vai ficar claro para você. Pedro insistiu: o Senhor não vai lavar meus pés nunca. E Jesus disse: se eu não lavar, você não poderá ser parte do que estou fazendo. Senhor, disse Pedro, não apenas meus pés, lave minhas mãos, lave minha cabeça. Jesus disse: se tivessem tomado banho de manhã, vocês precisariam lavar os pés agora, estariam limpos da cabeça aos pés. Minha preocupação, entendam, é com a santidade, não com a higiene, porque agora vocês estão limpos, mas nem todos. E ele sabia quem o traía, por isso disse: nem todos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a túnica e retomou seu lugar à mesa. Esse é um momento tão importante do lava-pés, e esse é um dos relatos exclusivos que João nos traz, e esse embate que ele tem com Pedro. E lembrando aqui a tradição de que era comum aos servos da casa isso: você chegava e, por conta das sandálias, eles andarem em terra, então você tinha por hábito isso, os visitantes chegavam e você então limpava os pés deles. Por isso Jesus está dizendo, é preciso apenas limpar os pés, ou seja, essa sujeira que acumulou nessa jornada. Então não precisa lavar inteiro, você já está transformado, é só limpar agora. E esse ato de serviço, e o grande ensino de Jesus, por isso que ele vai terminar: vocês entendem o que eu fiz, vocês me chamam de mestre e senhor, e estão certos, é quem eu sou. Então, se eu, o mestre e senhor, lavei os pés de vocês, lavem também os pés uns dos outros. Estabeleci um padrão aqui: o que eu fiz, façam também. Estou apenas destacando o óbvio: o empregado não está acima do patrão, o empregado não dá ordens ao seu empregador. Se vocês entendem o que estou dizendo, façam o que eu digo e vivam uma vida abençoada. Não incluo todos vocês nisso. Conheço muito bem aqueles que escolhi.
mas para não interferir no cumprimento desta passagem das Escrituras, aquele que comeu pão à minha mesa virou o calcanhar contra mim, estou dizendo antes que aconteça, para que quando acontecer vocês acreditem que sou o que digo ser. Entendam bem, receber alguém que eu envio é o mesmo que me receber, e me receber é o mesmo que receber aquele que me enviou. Depois de ter dito essas coisas, Jesus mostrou-se visivelmente aborrecido e então revelou o motivo. Um de vocês vai me trair. Os discípulos olharam um para o outro, imaginando de quem ele estava falando. Um dos discípulos, aquele que Jesus amava, estava reclinado com a cabeça sobre o ombro dele. Uma observação aqui, essa expressão é uma expressão própria de João e é o modo como ele se identifica no seu relato, e é interessante isso, ele não traz para si o protagonismo, e embora sendo tão importante e sendo um dos mais importantes nos relatos, aqui juntamente com Pedro, ele tem esse modo de descrever a relação com Jesus, por isso que ele vai ficar conhecido como o discípulo amado. E isso de estar reclinado tem a ver com o tipo de mesa que eles usavam. Eu conversava ainda esses dias com uma pessoa da comunidade explicando isso, trídico, que é essa mesa que eles usavam, que era uma mesa baixa em que eles sentavam-se em almofadas, e aí um perto do outro. Por isso que João estando ao lado era esse do reclinar aqui, porque você ficava aqui então um ao lado do outro, e os pés então para dentro da mesa, por isso que esse U, onde os servos podiam lavar os pés dos convidados. Então nós vemos aqui João, assim como em todo o relato do Evangelho, próximo de Jesus, assim como Pedro e Tiago. Então ele está próximo, e aí ele ouve isso. Pedro pediu-lhe que perguntasse a Jesus quem era o traidor. Sendo o mais próximo, ele perguntou: Senhor, quem? O desar de influência, a gente tem muito disso, né? Fala assim, pergunta para mim lá, você conhece mais? A gente, quando precisa de algo, ou nesses dias que a gente tem precisado de favores, de ajuda, você conhece alguém assim? Você conhece? Ou quem é mais próximo? Então João pergunta: Senhor, quem? E Jesus respondeu: aquele a quem eu der esse pedaço de pão depois de mergulhá-lo no prato. Então Jesus mergulhou o pedaço de pão e entregou a Judas, filho de Simão, o Iscariotes. Assim que ele segurou o pedaço de pão, Satanás entrou nele. E Jesus lhe disse: faça aquilo que tem de fazer e seja rápido. Ninguém ao redor da mesa entendeu o que Jesus quis dizer. Alguns pensaram que, sendo Judas o tesoureiro, o mestre lhe havia pedido que comprasse alguma coisa para os pobres. E é interessante essa observação de João sobre esse cuidado. Eles eram itinerantes, eles percorreram esses anos todos aqui as cidades, as vilas, sendo hospedado pelas pessoas, auxiliado pelas pessoas, recebendo oferta das pessoas, participação do próprio grupo. Por isso que nós temos um tesoureiro. E ele vai dizer que eles tinham por hábito, então, ou seja, repartir também com os pobres. Nesses dias nós temos visto matérias sobre isso, que entre as comunidades e as pessoas carentes, mesmo as pessoas que estão recebendo auxílio têm repartido para que outros que têm menos ainda possam também receber. Por isso que eles se confundiram. Será que Jesus pediu para que comprasse alguma coisa que fosse entregue aos pobres? E sem soltar o pedaço de pão, Judas retirou-se, era noite. Então imagine o que está acontecendo na alma e com Judas, ou seja, ele entende as palavras de Jesus e ele não consegue soltar o pão. E aqui já era noite. Depois que ele saiu, Jesus declarou: agora o Filho do Homem é visto pelo que é. Deus é visto pelo que é nele. Quando Deus é visto nele, a glória de Deus se torna visível. Ao glorificá-lo, ele mesmo é glorificado. A glória está em toda a parte. E nós temos aqui algo muito importante sobre
a manifestação de Deus em Jesus. Por diversas vezes Jesus falou isso sobre a relação dele com o Pai, e ele está dizendo aqui agora há uma questão final, ou seja, isso se concluiu, chegou ao seu momento mais importante de Deus ser glorificado no Filho, ser reconhecido no Filho. Quem vê um, a vê o outro. Por isso que você vai lembrar do que vai acontecer um pouco à frente no capítulo 14, e eles vão perguntar sobre isso a Jesus. Mas é importante isso, quando alguém tem seus olhos abertos sobre quem é Jesus, essa pessoa também enxerga Deus. Por isso que a gente só consegue compreender Deus como Pai ao compreendermos quem é Jesus como Filho. Filhos, vou ficar com vocês por mais um pouco. Vocês irão me procurar, mas como falei aos judeus, agora digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Deixe-me dar a vocês um novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como amei vocês, amem uns aos outros. Dessa maneira, todos irão reconhecer que vocês são meus discípulos, quando eles virem o amor que vocês têm uns pelos outros. Essas palavras são uma das palavras mais profundas que nós temos no Evangelho de João e que resumem essa grande manifestação de amor que é o próprio Jesus. Por isso, seguir Jesus é viver o amor e responder esse amor. E Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde é que o Senhor vai? Jesus respondeu: você não pode ir comigo agora, fará isso mais tarde. Senhor, insistiu Pedro, por que não posso segui-lo agora? Eu daria a minha vida pelo Senhor. É mesmo? Você daria sua vida por mim? É verdade que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Nós conhecemos muito bem esse confronto de Jesus, a postura de Pedro, e muitas vezes nós criticamos Pedro e nos sentimos e nos imaginamos diferentes de Pedro, mas algo muito importante de Pedro é que Pedro era verdadeiro, Pedro era transparente, e muitos de nós não somos, não conseguimos externalizar nossas emoções, não conseguimos manifestar o que está acontecendo dentro de nós. Claro que na maturidade a gente aprende a equilibrar isso. Você não sai falando tudo que você pensa, mas aqui nós temos alguém muito verdadeiro, muito intenso, e por isso que ele se tornou também o homem que ele se tornou, por conta dessa jornada de falar do seu coração e ser verdadeiro com Jesus. E Jesus então tem a oportunidade de curá-lo, de transformá-lo, de ajudá-lo a amadurecer. Como eu expliquei, eu vou então pular os capítulos 14, 15, 16 e 17. Eu gostaria que você tivesse a oportunidade de lê-los. Há ensino de Jesus nos 3 capítulos, 14, 15 e 16, muito profundos. E inclusive uma das palavras muito importantes para nós nesses dias sobre ânimo, que é quando ele nos diz que nós vamos passar por dificuldades, mas que devemos ficar firmes porque ele venceu o mundo. No capítulo 17 nós temos a oração de Jesus pelos discípulos e por nós. E eu quero então ir para o capítulo 18. Tendo feito esta oração, Jesus saiu com seus discípulos e passou para o outro lado do vale de Cedron, até um lugar onde havia um jardim. Ele e os discípulos entraram no jardim. Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus e seus discípulos costumavam ir ali. Então Judas guiou os soldados romanos e os guardas enviados pelos principais sacerdotes e fariseus até o jardim. Eles traziam lanternas, tochas e espadas, e Jesus, ciente de tudo o que estava para acontecer, saiu para encontrá-los. E essa é uma postura de Jesus em toda a paixão. Jesus enfrenta o que ele precisa. Jesus não foge. Quando nos lembramos, por exemplo, que ele não quer tomar então algo para amenizar sua dor na cruz, porque ele sabe o que ele precisa enfrentar e o que ele precisa resolver, porque a nossa tendência é a fuga.
nós temos alguém aqui que está enfrentando. Ele sabia que precisava enfrentar, então, embora João não narra aqui, nós precisamos trazer à memória esse Jesus que já se apresentou a Deus, a sua angústia. Deus, passa de mim esse cálice, ou seja, eu vou enfrentar o que é necessário. Jesus, e ele disse: vocês estão atrás de quem? E as pessoas perguntaram: nós queremos Jesus, o Nazareno. E ele disse: sou eu. Os soldados recuaram, desconcertados, e Judas, o traidor, se destacava no grupo, e ele perguntou outra vez: vocês estão atrás de quem? E eles responderam: de Jesus, o Nazareno. E interessante isso, eles não reconheceram Jesus. Jesus era uma pessoa comum, ele está ali com mais 11, e os soldados não têm certeza, porque ele é muito semelhante aos outros discípulos. Já disse que sou eu, então se estão atrás de mim, deixam os outros irem. Isso confirmou as palavras de sua oração: não perdi nenhum do que me deste. Nesse momento, Simão Pedro, que trazia uma espada, sacou-o da bainha e feriu o servo do sacerdote principal, decepando sobre a direita. Malco era o nome do servo. Essa história também foi relatada pelos outros evangelistas, mas sem dizer quem era. Aqui vamos mostrar a situação. Olha, Pedro, nesse momento, ele então vai cortar a orelha do soldado, e Jesus ordenou a Pedro: guarda a espada. Estão pensando que não vou beber o cálice que o Pai me deu, ou seja, não vou enfrentar o que eu tenho que enfrentar. Então os soldados romanos e o comandante deles, os guardas dos judeus, prenderam Jesus e o amarraram. Eles o levaram primeiro a Anás, o sumo de Caifás. Esse Caifás era o sacerdote principal naquele ano. Foi Caifás quem lembrou os judeus de que seria melhor para eles se um homem morresse pelo povo. Observe que João, ele não traz aqui a cena do beijo, não que ela não tenha acontecido, mas João, ele destaca um elemento de Jesus. Simão Pedro e outro discípulo seguiram Jesus. Esse outro discípulo é conhecido do sacerdote principal e foi com Jesus até o pátio da casa de Caifás. Pedro teve de ficar do lado de fora. Então outro discípulo saiu, falou com a moça que cuidava da entrada, e Pedro pôde entrar. A moça que cuidava da entrada perguntou a Pedro: você é um dos discípulos desse homem? Ele disse: não, não sou. Então os servos e os guardas acenderam uma fogueira por causa do frio e estavam aconchegados a ela, aquecendo-se. Pedro juntou-se a eles, tentando se aquecer também. Enquanto isso, Anás interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos, dos seus ensinos, e Jesus respondeu: falei abertamente em público, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Tudo foi dito em público, não disse nada às escondidas. Então, por que sou tratado como conspirador? Pergunte aos que me ouviram, eles sabem muito bem o que eu disse, e minhas palestras foram dadas às claras. E é importante lembrar aqui que, por muitas vezes, eles tentaram ajudar aqui, confrontar Jesus, colocar Jesus numa sinuca de bico aqui, né? Então o que nós temos é Jesus agora dizendo: olha, eu sempre falei claramente, vocês sempre me perguntaram e eu respondi. Enquanto isso, Simão Pedro continuava se aquecendo perto da fogueira. Foi quando alguns dos que estavam ali perguntaram: você não é um discípulo dele? Ele negou: eu não. Um dos servos do sacerdote principal, parente do homem cuja orelha Pedro havia decepado, desconfiou: eu não vi você no jardim com ele? Mais uma vez Pedro negou. Em seguida o galo cantou. Jesus foi levado da presença de Caifás para o palácio do governador romano. Era de manhã bem cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, porque isso os impediria de participar da Páscoa. Então Pilatos foi até onde eles estavam e perguntou: que acusação vocês apresentam contra este homem? Eles disseram: se ele não tivesse feito nada errado, acho que estaríamos aqui? Pilatos respondeu: vocês o pegaram, o julguem-no conforme a lei de vocês. Os judeus replicaram: não temos autorização para matar ninguém.
Isso iria confirmar as palavras de Jesus, indicando como ele iria morrer. Então Pilatos voltou ao palácio, chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Você diz isso por sua conta, ou alguém contou a você? Pilatos disse: Por acaso pareço judeu? Seu povo e seus sacerdotes entregaram a mim. O que você fez? Jesus disse: Meu reino não consiste naquilo que pode ser visto. Se fosse, meus seguidores lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas não sou esse tipo de rei, não um rei conforme o mundo. Pilatos insistiu: Mas você é um rei ou não é? E Jesus respondeu: Você pode dizer, por ser rei, nasci e vim ao mundo para que pudesse dar testemunho da verdade. Aquele que se importa com a verdade e tem alguma sensibilidade, ele reconhece a minha voz. Pilatos quis saber o que é a verdade. Essa, na verdade, é uma pergunta que acompanha toda a humanidade, né? O que é a verdade? Então ele voltou para onde estavam os judeus e declarou: Não acho nada de errado naquele homem. É costume de vocês que eu perdoe um prisioneiro na Páscoa. Querem que eu perdoe o rei dos judeus? Mas por incrível que pareça, eles gritaram de volta: Não, queremos Barrabás. Barrabás era um revolucionário judeu. Pilatos então mandou que açoitassem Jesus. Os soldados trançaram uma corda de espinhos e puseram em sua cabeça. Vestiram nele um manto púrpura e chegavam perto dele dizendo: Salve, rei dos judeus! E o saudavam com tapas no rosto. Depois Pilatos tornou a sair e disse-lhes: Eu estou trazendo a vocês, mas quero que saiba que não acho que ele seja culpado de algum crime. Foi nesse momento que Jesus saiu, a coroa de espinhos, usando a coroa de espinhos e o manto púrpura. E Pilatos anunciou: Aí está ele, o homem. Quando os principais sacerdotes e os guardas o viram, gritaram em frenesi: Crucifique-o! Crucifique-o! Os judeus responderam: Nós temos uma lei e por essa lei ele deve morrer, porque alegou ser filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Ele voltou ao palácio e perguntou a Jesus: De onde você veio? E Jesus não respondeu. Pilatos insistiu: Você não vai falar? Não sabe que tem autoridade para perdoá-lo e autoridade para crucificá-lo? Jesus respondeu: Você não tem autoridade sobre mim, a não ser que tenha recebido do céu. E é por isso que aquele que me entregou a você cometeu um pecado ainda maior. Diante dessa resposta, Pilatos fez o que pôde para perdoá-lo, mas os judeus gritavam: Se você perdoar esse homem, não é amigo de César. Qualquer um que se diz rei está desafiando o imperador. Quando ouviu estas palavras, Pilatos deixou Jesus do lado de fora e sentou-se na cadeira de julgamento, no lugar designado Corte de Pedra, em aramaico Gábata. Era o dia de preparação para a Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Aqui está o rei de vocês. E eles gritaram de volta: Mate-o! Mate-o! Crucifique-o! Pilatos disse: Devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: Não temos rei, senão César. Então Pilatos cedeu ao pedido dele e o entregou para ser crucificado. Eles levaram Jesus carregando uma cruz e ele rumou para o lugar chamado Colina da Caveira, em aramaico Gólgota, onde o crucificaram. E com ele 2 outros, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou escrever uma placa com os seguintes dizeres: Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. Os dizeres estavam em aramaico, latim e grego, e os principais sacerdotes foram reclamar com Pilatos: Não escreva o rei dos judeus, escreva assim: Este homem disse ser o rei dos judeus. E Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Quando crucificaram, os soldados romanos tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada soldado. Mas o manto era sem costura, uma peça única de tecido, e eles disseram: Não vamos rasgá-lo.
Vamos fazer um sorteio para ver quem fica com ele. E ele confirmou as escrituras que dizem: eles dividiram minhas roupas entre si e fizeram sorteio pela minha capa. Os soldados validaram as escrituras. Enquanto os soldados cuidavam deles mesmos, a mãe de Jesus, a tia dele, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena permaneceram ao pé da cruz. E Jesus viu sua mãe e o discípulo a quem ele amava perto dela. Ele disse à sua mãe: mulher, aí está seu filho. E disse ao discípulo: aí está sua mãe. E a partir daquele momento, o discípulo a aceitou como mãe. Vendo que tudo havia acontecido para que os registros das Escrituras pudessem se cumprir, Jesus disse: estou com sede. Havia uma caneca de vinagre ali. Alguém mergulhou uma esponja no vinagre, espetou numa lança e a levantou até sua boca. Depois de provar o vinagre, Jesus disse: está feito, encerrado. E curvando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para o sábado. Por isso nenhum corpo podia permanecer na cruz no sábado. Um dia especialmente sagrado naquele ano. Os judeus pediram a Pilatos que as pernas dos condenados fossem quebradas para apressar a morte deles, a fim de que os corpos pudessem ser retirados. Então os soldados quebraram as pernas do primeiro homem crucificado com Jesus e depois do outro. Quando se aproximaram de Jesus, viram que ele já estava morto, por isso não quebraram suas pernas. Um dos soldados cortou o lado de Jesus com sua lança e do ferimento jorraram sangue e água. Uma testemunha ocular dessas coisas apresentou um relatório preciso. Ele mesmo viu e está contando a verdade para que vocês também possam crer. Isso também confirmava as Escrituras. Nem o osso do seu corpo foi quebrado. Esta outra passagem também. Eles olharam aquele a quem traspassaram. E o capítulo 19 então termina nos falando sobre José. Depois de tudo isso, José de Arimateia, um discípulo de Jesus, mas às ocultas, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Pilatos deu permissão e José levou o corpo. Nicodemos, que tinha ido conversar com Jesus de noite, apareceu agora em plena luz do dia, carregando uma mistura de mirra e aloés que pesava cerca de 35 quilos. Eles pegaram o corpo de Jesus e, de acordo com a tradição judaica de sepultamento, envolveram em linho com as especiarias. Havia um jardim perto do lugar onde ele havia sido crucificado, e no jardim um sepulcro novo, do qual ninguém havia sido sepultado. Então, por ser a preparação para o sábado e por estar o sepulcro pronto, deixaram o corpo de Jesus ali. E eu gostaria de observar aqui, fazer uma última observação antes da minha reflexão sobre Nicodemos. Os outros evangelistas não nos dizem isso, mas Nicodemos se aproxima, e Nicodemos, ele já apareceu no relato de João capítulo 3, e da conversa dele nós temos o versículo mais conhecido, um dos mais conhecidos do Novo Testamento, que é João 3:16. Esse homem que seguia Jesus de modo oculto, agora aparece à luz do dia e comprometido e levando então as especiarias para que o corpo de Jesus pudesse ser preparado. Então esses dois homens, eles aqui então são usados por Deus para o preparo do corpo de Jesus. Vamos orar? Antes de eu apresentar a minha reflexão. Deus, nós lemos Tua Palavra, o registro da Tua história, da Tua vontade, e obrigado por ter inspirado João para nos lembrar e registrar o que aqui lemos, e pedimos mais uma vez, ilumina nossa mente e coração e nos revela a Tua vontade. Nós pedimos isso em nome de Jesus, esse que morreu por nós. Em nome dele oramos.
Amém. Quando eu leio o relato de João, e o que me vem ao coração é o desafio que nós temos da intimidade. Quando eu observo esses capítulos, capítulo 13 ao capítulo 19, nós lemos aqui o capítulo 13, 18 e 19, e se nós pudéssemos, ao ler os capítulos também 14, 15, 16 e 17, nós temos o registro de alguém que pode dizer o que disse por conta da intimidade. João, ele se apresenta e agora ele se revela para a igreja, e ele tem uma responsabilidade por conta da intimidade que ele tinha com Jesus, quando Jesus estava entre nós. Isso é tão profundo que esse mesmo evangelho vai nos revelar, e aqui nós temos essa última, uma das últimas cenas aqui da cruz, é uma cena muito íntima de cuidado, quando Jesus pede a João que João cuide de Maria, e que, ou seja, essa relação, eis agora aí teu filho, eis aí agora a tua mãe, ou seja, João, mais uma vez, nesse desafio de nos mostrar esse Jesus totalmente humano e totalmente Deus, ele revela cuidado. Nós temos esse Jesus que não foge do confronto, esse Jesus que agora aqui está caminhando. Nós temos um destaque muito grande aqui da pessoa de Pedro, e ao final do evangelho você vai entender isso, que nós temos dois grandes líderes na igreja nessa época, que é Pedro e João, e havia, de certa forma, uma disputa entre os grupos daqueles que seguiam mais a Pedro ou mais a João, e quem era o maior entre eles. E é interessante como que João, ao escrever o evangelho, ele mostra também a importância, e eles lado a lado, de que nenhum deles era melhor que o outro, mais importante que o outro, que os dois tiveram lugar ao lado de Jesus. E quando eu penso em intimidade, e eu vejo esses momentos de Jesus com os seus discípulos, quando nós temos esse desafio do serviço, de ir em direção ao outro, e nós temos em Jesus esse chamado ao amor, e viver o amor, e não apenas viver a caridade como algo que você faz para o outro, mas as nossas relações de amor deveriam nos levar a relações de intimidade, deveriam nos levar a relações de mais profundidade. Nós temos relações diferentes de amor com as pessoas, mas as pessoas com quem nós já iniciamos relacionamentos deveriam a cada dia sermos mais íntimos, ou seja, aprofundarmos nossas relações. Quando eu observo, por exemplo, no capítulo 18, esse processo que nós temos de Jesus falando sobre quem ele é, e o modo como ele reage a tudo que está acontecendo, né? Você tem então um desafio aqui, que é entender, e ele vai mostrar a relação que ele tem com o Pai, essa unidade que ele tem com o Pai. Nós vamos usar o termo unidade dentro do que nós chamamos de conhecimento teológico, mas nós poderíamos facilmente então usar também que há essa intimidade entre o Filho e o Pai, Deus e o Pai. Quando eu olho para esse desafio da intimidade, e aqui não apenas perguntar se nós somos íntimos de quem nós amamos e que nós deveríamos ser, e um processo que acontece, que quanto maior a nossa intimidade, também os rompimentos, as frustrações. Quando nós temos intimidade numa amizade, quando temos um rompimento, uma mágoa, ela é mais profunda. Quando nós temos
uma dificuldade no casamento, ou então nós enfrentamos o divórcio ou o luto, quanto mais íntimo nós éramos, maior o sofrimento. Quem enfrenta o luto sabe disso muito bem. Ou seja, nós vamos sofrer mais no luto quanto mais íntimos nós éramos. Você não sofre tanto com pessoas que você não era íntimo. E intimidade está ligado a amor, a relacionamento, a profundidade, a autenticidade de relacionamento. E a pergunta não é apenas se nós somos íntimos de quem nós amamos e de quem deveríamos ser íntimos. Então você espera que um marido e uma esposa sejam íntimos, que pais e filhos sejam mais íntimos. Você espera que alguns amigos sejam de um círculo mais íntimo. É isso que Jesus também vai nos mostrar. Ele era mais íntimo de Pedro, Tiago e João do que dos outros 12. Não que ele não os amasse, não que não tivessem relacionamento. Mas a pergunta que eu faço, e é o questionamento que eu faço com a minha própria vida, é o quanto nós temos aprofundado a nossa intimidade. E a grande questão não é se nós já somos, mas o quanto somos mais íntimos. Ao passar dos anos, quanto nós investimos na intimidade, quanto nós investimos na profundidade dos nossos relacionamentos. O grande desafio do amor é que o amor não é estático, e imaginar e não há um momento em que isso nós paramos, ou nós investimos e nos tornamos mais íntimos, ou vamos perdendo a intimidade. E isso é um movimento dinâmico dos nossos relacionamentos. O quanto eu tenho investido para tornar-se mais íntimo no meu casamento, com os meus filhos, com os meus amigos. E nós observamos Jesus e nós aprendemos de Jesus com isso. Jesus, ele soube investir em seus relacionamentos. Você não vai ser íntimo de todas as pessoas, você não será íntimo de qualquer pessoa, mas das pessoas que nós temos um relacionamento mais profundo, o desejo de Deus é que a gente se torne mais íntimo. Por isso que a maior de todas as intimidades para nós é a intimidade com Deus. A ideia de que nós tenhamos intimidade, e a morte de Cristo nos permitiu reconstruir isso. Por sua graça, nós mesmos não poderíamos voltar a ter intimidade com Deus, ter acesso a Deus. A ideia da oração, a oração, esse movimento de intimidade, eu e você podemos conversar com Deus. E aqui nós vemos, por exemplo, aquele movimento que a gente leu na ceia, de que João estava mais próximo, e o pessoal falou: pergunta para ele aí, João. Ou seja, quem tem acesso, quem tem menor distância, que Deus nos ajude. Se pensarmos na nossa intimidade com Deus, aqui nós temos a vida de oração, a busca da palavra, o silêncio, os exercícios espirituais, a adoração, a gratidão, o serviço aos outros, como forma de nos tornarmos mais íntimos de Deus, de conhecermos melhor a Deus. Da mesma maneira, nós temos esse desafio de investir tempo, conversas, serviço, oportunidades de intimidade. Que Deus nos ajude a fortalecer os nossos relacionamentos com intimidade. Que nossos casamentos sejam mais fortalecidos com intimidade. Que a educação dos nossos filhos não seja estabelecida apenas por autoridade, mas também por intimidade. Que nossas amizades sejam fortalecidas e construídas também sobre intimidade e não apenas sobre afinidade. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude a discernir isso, onde eu tenho falhado na intimidade, na proximidade, no tempo, e continuar aprofundando as nossas relações. Aqui nós temos um exercício de gratidão por agradecer o que nós já conquistamos e onde nós já chegamos de intimidade no casamento, com filhos, com amigos, com pessoas, com Deus. Mas esse é um processo contínuo de investimento. E também aqui entra a nossa humildade de pedir a Deus que nos dê da sua graça, da sua direção,
para conseguir continuar crescendo em intimidade com Ele e com os outros. Talvez essa é a grande lição da cruz, essas duas grandes direções, né, vertical e horizontal. O convite dele à intimidade com Ele e o convite dele à intimidade com os outros. Quem busca ter intimidade com todo mundo não vai ter com ninguém. Que Deus nos ajude a discernir nossos relacionamentos, aprofundar nossos relacionamentos e experimentarmos disso, de experiências de intimidade. Se nós temos o que nós temos nesse relato de João, uma das questões é porque ele experimentou de intimidade com Deus e com os outros. A cada um de nós, que o Espírito de Deus nos ajude a cuidar das nossas emoções, cuidar das nossas relações, e que nesse final de semana que se aproxima, em que nós lembramos essa grande paixão, esse grande amor, o Espírito de Deus nos fortaleça para podermos ser pessoas que vivem esse amor e revelam esse amor, entregando a intimidade a quem nós precisamos entregar. Vamos orar juntos? Deus, nós nos aproximamos de Ti em oração. Em primeiro lugar, pedimos Tua misericórdia, o Teu perdão. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes entregamos a nossa intimidade a quem não deveríamos entregar intimidade, ou então por deixarmos de aprofundar nossas relações e termos relações superficiais em vez de relações mais profundas e íntimas. Ajuda a lidar com nossas emoções, o nosso coração e enfrentar a vida. Obrigado, Senhor, por nos abençoar com relações de intimidade, de profundidade, que nos ajudam a ser quem somos e a cada dia sermos transformados por Tua vontade. Senhor, que o Teu Espírito que em nós habita nos ajude a caminhar em intimidade, a discernir, Pai, as nossas relações. Ajuda-nos a compreender como estão as nossas intimidades emocionais, conjugais, as nossas relações de paternidade, a nossa educação de filhos, as nossas amizades. Ajuda-nos a discernir também as relações de intimidades que devem ser cortadas da nossa vida e que têm sido nocivas, ó Deus, e que foram construídas sobre motivações erradas. Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos a verdadeiramente amar. O Senhor nos chamou a amar. Que a nossa intimidade contigo seja a resposta ao Teu grande amor por nós. Que a nossa intimidade com os outros possa revelar quem o Senhor tem nos tornado, pessoas que amam de verdade. Ó Deus, e assim como Teu Filho, ajuda-nos a não fugir da realidade e enfrentar o que precisamos enfrentar quando esses momentos chegarem, Senhor. Pai, pedimos Tua misericórdia sobre nossos dias, sobre nossa cidade, sobre aqueles que estão enfermos, Senhor. Pedimos Tua misericórdia, Teu cuidado para as famílias que estão aguardando recuperação, notícias, Pai, estão aguardando um milagre Seu, Pai, uma interferência Tua, Pai, numa situação clínica. Pedimos por todos aqueles que estão nos servindo, especialmente os profissionais de saúde. Renova suas forças, sua mente, seus corações, Senhor. Pai, olha com favor para a nossa realidade e abençoa-nos nesses dias em que vamos relembrar o Teu grande amor por nós. Nós oramos em nome daquele que morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ter intimidade contigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, abençoe mais um dia de jornada e nós convidamos você a nos acompanhar. A partir de amanhã teremos uma programação especial aí da Páscoa Vitral 2021. Amanhã às 11 horas teremos uma live especial de abertura dessa programação. Às 17 horas faremos uma jornada de oração, um encontro de oração. Durante o sábado nós estamos desafiando as pessoas a um relógio de oração, tempo de oração, tem uma live especial às 18 horas sobre o julgamento de Jesus e o nosso ato de julgar as pessoas.
abençoe seu dia e que o Espírito de Deus lhe fortaleça e acompanhe. Aquele abraço, pessoal.